Olá pessoal, graças a Deus, estamos mais uma vez aqui, né? Para quem não me conhece, eu sou o Douglas Cavalcante. Para os que já me conhecem, Pastor Douglas Cavalcante, autor dos livros Entre o Céu e a Terra, primeiro, segundo e terceiro volume, juntamente com a minha esposa Eleusa Cristina, editora Autografia. Gratidão a todos os internautas, né, pelos likes, pelas curtidas, pelos compartilhamentos e por buscarmos a cada dia tudo dentro de uma lógica que tenha sentido, juntos, né? O conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Bem, amados, quem falou isso foi Jesus e é verdade. Essa busca não é da noite para o dia. Bem, queria agradecer também a missionária Raquel pelo carinho e o missionário Gerinaldo que tiveram comigo em seu lar, né? Mais uns amigos que eu visito, dentre tantos outros líderes, né? Religiosos e de vários lugares, pelo café maravilhoso que eu tomei, o queijo maravilhoso, opa, coisa boa! Muito obrigado aí, tá? Pelo carinho que me receberam no lar de vocês. Conversamos de assuntos espirituais e conversamos de coisas que muitos ainda estão buscando, começando a compreender, a entender. Estão enxergando coisas que antigamente até julgavam e hoje estão vendo de outra forma, tá? Inclusive o arrebatamento mesmo é do espírito, a morte física é fato para todos, não tem como fugir. Não adianta tentar botar uma zona de conforto para dizer que não vai passar sim. Vai passar, eu garanto e falo que vai passar pela morte física, porque todos têm que passar por esse processo. Deus não faz acepção, Deus não é injusto, Deus, eu estou falando Deus, não é que o homem falou não. Deus não faz acepção, Deus não é injusto, Deus é fiel, o Criador é fiel. E as leis universais têm que funcionar do jeito que sempre funcionou. Não vai mudar nada, nós não vamos mudar nada. O que tem que ser vieram os bisavós, já foram, os avós vieram, uns já foram, outros estão aí, os pais, essa é a lei natural, não tem como mudar isso, tá? Terminou seu tempo, vai direto, como diz lá na parábola que Jesus disse, né? Do mendigo, Lázaro, e do rico. O rico morreu e acordou num lugar de sofrimento da sua própria consciência, porque ele plantou para estar naquele lugar, né? Enquanto estava no corpo físico. A mesma coisa foi com Lázaro. Só que Lázaro foi recebido pelos anjos, como Jesus diz figuramente, anjos vieram, receberam, tá? E o levaram para o paraíso, um reino de luz, porque ele foi merecedor. Aquele mendigo não roubou, entre roubar e ser mendigo, então eu vou continuar sendo mendigo. Não que Jesus estivesse apoiando ser mendigo, mas que ele não tinha condição e não davam condição a ele. Mas sempre foi uma pessoa íntegra, uma pessoa de bem, e que aceitou a situação dele ali, mas sempre se esforçando para sair dela, com certeza. A Bíblia não precisa falar isso. Jesus estava dando exemplo que ele mereceu aquilo porque ele não se envolveu com as coisas erradas. Ele não se envolveu com as trevas. As trevas são o quê? Atitudes. Matar, se suicidar, cometer erros. Que temos que evitar esses erros. Tá me entendendo? Se aperfeiçoar dia após dia. Bem, mas hoje eu não vim falar sobre isso, tá? Eu vim falar sobre a morte física, porque é só físico, que nós não somos o físico. Tudo que é físico e natural nesse planeta, tudo que é natural morre. Os animais morrem, quem fala isso é Davi, Salomão também. Os animais morrem, planta morre, o corpo humano morre. Por quê? Nós não somos daqui. Por isso que chega a geração e sai geração o tempo todo. Já repararam isso? Já chegaram mais de 120 milhões. Hoje é dia 28 de novembro de 2018. Talvez você esteja assistindo esse vídeo já até no século 22. Ou 2080, ou 2050, e você vai ver que eu garanto que não vai ter arrebatamento nem fim do mundo. O fim é individual de cada um, e o arrebatamento é individual de cada um, tá? Onde estiverem dois ou três, um será levado e outro será deixado. Opa, cadê meu pai? Ih, foi embora, terminou o tempo dele, foi levado. Já foi direto para o lugar que lhe dá o destino de ir, tá? Jesus veio trazer essas ilustrações para nos dar mais ou menos uma ideia. Então vim falar da morte física do pastor Rafael, ligado ao ministério pastor Marcos Feliciano, pastor Marcos Feliciano, tá?
mais um pastor em 2018, dentre tantos outros que infelizmente se suicidaram. Dentre tantos outros em várias partes do mundo, tá? Depressão. Pastor Rafael, procura na internet, tu vai encontrar, tá? Ministério Pastor Marcos Feliciano. Depressão. Agora eu vou te contar uma historinha real, fato, tá? Havia um certo garoto, tá? No final eu vou te trazer a revelação. Que ele nasceu em família pobre, morou de favor, tá? Ele morou de favor. Além de ele morar de favor, ele viu o pai dele bater na mãe dele. E esse garoto, pequenininho, de 7 anos, ele sempre ia à igreja com os vizinhos. Ele pedia para ir à igreja. Ele praticamente nasceu e foi criado no evangelho. E ele foi crescendo e vendo aquilo. Esse garoto foi despejado do apartamento que morava porque o seu pai não teve condição de sustentar sua família, a sua mãe e seus 3 irmãos. Ele foi morar de favor numa invasão e depois aquela invasão, com o passar dos anos, passou a ser o habitat dele e passou a ser dele, porque ele morava com a mãe dele. O seu pai um certo dia passou mal e falou que ia embora da terra. O tempo dele já tinha terminado. Passou 3 dias, no 3º dia o pai dele foi embora. Justamente o que ele falou aconteceu. E aquilo impressionou o garoto foi crescendo, foi conhecendo mais na prática o evangelho, foi trabalhando com o evangelho, começou a servir, a se envolver na igreja, passou pela igreja Sinais e Prodígio, aprendeu muita coisa, começou a realizar culto nos lares. Com 14 anos de idade, esse adolescente se batizou nas águas e ao mesmo tempo foi batizado no Espírito. Impressionou a igreja na época e tal. E foi acontecendo o processo de aprendizado daquele garoto. E ele foi crescendo, foi desenvolvendo e começou a se envolver mais com ministérios, com líderes de várias denominações. Se envolveu na política para ajudar a igreja e os membros da igreja, né? E ajudar também comunidades. E ele começou a desenvolver um trabalho grande, se destacou, né? A um ponto de ser elogiado por lideranças de vários lugares. E ele foi desenvolvendo o ministério dele. E nisso foi desenvolvendo, ao mesmo tempo ele passava dificuldade. Ele conheceu uma menina com o passar dos anos. No ano de 1996 ele conheceu uma jovem. Uma jovem que tinha muita dificuldade na vida. E aí eles se uniram, se casaram e viveram de favor no quarto, na casa da mãe dele. Então esse jovem já que era um garoto, uma criança, mais adulto, ele morando de favor, ele conversou com a esposa dele e falou, ó, a gente vai sair daqui porque Deus vai nos dar uma condição de termos nossa casa própria. E aí ele saiu do quarto, passou um processo morando naquele quarto, tudo foi aprendizado para ele. Ele aprendeu muito com a vida. E tiveram uma casa linda e maravilhosa, apresentaram a Deus essa casa, num município aqui no estado do Rio de Janeiro, chamado Nova Iguaçu. E aí, eu estou só te passando rápido a história. Estou passando 1% de 1% do que é 100% essa história. E aí, passando por todo esse processo, né? Tiveram a casa própria deles, moraram num condomínio, num bairro chamado Palhada, um nome até meio estranho, mas ali eles desenvolveram um bom trabalho, ajudaram muitos ministérios, instituições ali, né? Levantaram creche, fizeram várias coisas naquele lugar. Né? Ajudaram várias pessoas naquele local, desenvolvendo vários trabalhos sociais, né? O bairro cresceu muito, né? Levaram para lá pessoas que a própria população não acreditava que fossem aparecer, né? Desenvolveram um trabalho social muito bonito. Com o passar dos anos, né? Nasceu sua filha, a filha deles. Essa menina nasceu no ano de 2000, e ela foi crescendo e foi desenvolvendo o mesmo trabalho que os pais desenvolviam. E ela foi crescendo, né? Os anos foram passando, e eles passando com toda a dificuldade que eles passavam, passaram o desemprego, mas sempre correndo atrás de um trabalhinho, de um biscate. Eles haviam dias na casa deles que eles não tinham, olhava
o armário, não tinham o que comer. Aí iam atrás de cesta básica, biscate, sempre passando dificuldade, tribulação. Nunca entraram em depressão, sempre combatendo as dificuldades. E a filha dele foi crescendo até que em 2013 nasceu o filho. E o filho nasceu, em 3 dias ficou na incubadora. No 3º dia foi embora. Igual o pai desse jovem. E aí ele já era um pastor, esse jovem, que teve esse filho, essa filha. A filha estava com 13 anos na época. Quando foi em 2015, a filha dele também partiu. Aí o pastor e a missionária, a esposa do pastor, que já desenvolveu esse trabalho durante muito tempo, ficaram sem o filho, ficaram sem a filha, só os dois vivendo. E já estavam caminhando para 20 anos de casado. Passaram toda essa dificuldade. E ela, a esposa do pastor, filha adotiva, quem é filha adotiva sabe como que é, certas discriminações que às vezes tem dentro da própria família, ou sempre tem, né? Da parte às vezes de irmãos, de parentes, de irmãs. E além disso, dela ser filha adotiva, passou N situações no noivado dela, mas só que agora ela estava casada com aquele homem que nunca largou ela e sempre esteve do lado dela. Depois de todo o processo que ela passou, que foi maior e mais pesado que o dele, os 2 filhos partiram. E eles continuaram vivos e juntos, unidos. Não cometeram suicídio, não cometeram. Imagine só, 2 filhos, que é a maior herança dos pais, partiram. Tá? Sem contar o sofrimento no decorrer da sua infância, da sua adolescência e juventude, que passaram, mas nunca cruzaram o braço. Sempre lutaram juntos. E estão vencendo. Depois disso que aconteceu, eles criaram um projeto. Esse projeto hoje ajuda orfanatos, ajuda asilos, ajuda famílias às vezes, ajuda N situações, sem contar inúmeros casos, tá? Que existem pessoas que procuram esse pastor, tá? Esposa de pastores, para desabafar que o líder, o pastor, que é o marido dela, tem dado mais atenção à igreja do que à própria família. Enquanto que nós aprendemos que Deus está em primeiro lugar, segundo a família, terceira obra. A obra não está na frente da família. Então, muitas esposas de pastores procuram esse pastor. Tá me entendendo? Para falar com ele e desabafar. Eu queria que o senhor orasse e conversasse com o meu pastor, com o meu esposo, porque ele é o pastor da igreja, mas está esquecendo a família, está esquecendo os filhos. Aí o filho vira, isso que eu estou te trazendo é fato, você deve conhecer vários casos assim. O filho do pastor e da esposa do pastor, até pastora, vira traficante, vira bandido, que ele se esqueceu que em segundo plano, primeiro o Criador e segundo, está o quê? Está a família. Isso é porque ele não ainda descobriu que o reino de Deus mora dentro dele. E Jesus falou isso, o reino de Deus está dentro de vós. O que Jesus quis dizer? Se conheça, se autoconheça, venha expandir a sua mente, expandir a sua consciência e saiba ordenar, organizar, equilibrar, saiba identificar, entenda que há tempo para tudo e para tudo há um propósito debaixo do sol. Saiba equilibrar o momento de você dar atenção às ovelhas, ao povo, e o tempo de você dar atenção à sua família. Mas saiba que abaixo de mim está sua família. Jesus, em momento nenhum, você vai ver que Jesus vem o tempo todo instruindo sobre o amor. Jesus, em momento nenhum, ele fala aos discípulos, ó, vocês têm que largar toda a sua família e me seguir. Não, Jesus não falou isso. Quando Jesus fala, quem vir após a mim, negue-se a si mesmo, irmãos, negar os seus atos. Jesus estava falando, eu procuro fazer o que é correto. Então nega o que é incorreto.
o que é errado e passe a fazer o que é certo. Jesus trazia mensagens espirituais para o nosso interior, para o nosso ser, ao qual nós somos. Nós somos o Espírito, 2 Coríntios, se eu não me engano, 1 Coríntios 15, 44. O corpo espiritual, Paulo fala bem claro, há dois corpos, o espiritual e o físico. O reino de Deus mora dentro de nós, então significa o Espírito, o ser. O corpo vai ao pó, mas o ser continua vivo, é eterno. E o que nós temos feito, ou o que você que é líder tem feito, para que você mude esse ser dentro de você e passe a viver mais a vida. Passe a passear, se divertir, curtir sua família, seus amigos, quebrar aquelas barreiras por causa da religiosidade que você criou. E pessoas que um dia estiveram com você não estão mais. Criou, isolou você, você se isolou de tudo. Passou a ser uma pessoa mais ignorante, uma pessoa mais egoísta e achando que só você vai ser salvo. Você mudou totalmente. Mudou totalmente a um ponto de você às vezes não perceber que você já perdeu até a sua família. Além de perder os amigos, perder a sua família. Porque os seus filhos, suas esposas, ou seus esposos, para as pastoras também, não lhe reconhecem mais como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como marido, como homem. Já não lhe reconhece mais. E aí vem a depressão. E aí é onde acontecem essas coisas. Infelizmente. E acontece por quê? Por causa disso. Para tudo tem que ter ordem e decência, equilíbrio. Então é o que nós estamos vendo. Pessoas se suicidando. Líderes religiosos. Aí o que eu acabei de falar agora com a missionária. Que eu estava lá tomando café. O que eu fico impressionado é que você não vê um líder budista se suicidar. Aqueles caras monges que ficam buscando paz interior, tu não vê. Quando você vê um caso desse, foi um caso que houve num protesto e que o próprio budismo não aceita. Não aceita, vê como um desequilíbrio. Então, esses dias eu estava vendo um pastor, ele estava pregando sobre a paz interior. O reino de Deus está dentro de nós. Eu achei aquilo lindo. E achei impressionante ver um pastor da Assembleia de Deus pregar sobre o reino de Deus está dentro de nós. E ele estava falando justamente o que eu estou falando. Sobre se autoconhecer, fazer um curso, viver a vida e saber separar as coisas. Procurar viver em equilíbrio em todos os aspectos. Ah, mas não é fácil, irmãos. Agora eu vou falar. Esse pastor que passou por todo esse processo com a sua esposa, que nasceu no Evangelho, que viu seu pai bater na sua mãe e não podia fazer nada, tá? Que ao longo dos anos passou por N situações, que morou num quarto de favor, que seus filhos partiram, que passou todo esse processo e muito mais, sou eu. Esse pastor e essa irmã é minha esposa, Eleusa. Passamos por isso tudo, muitos conhecem a nossa história. Escrevemos 3 livros. Além de escrever os livros, nós ainda criamos um projeto, um trabalho que a gente fazia antes, com ministérios e igrejas, criamos um projeto. E o nosso projeto hoje foi impulso para que se nascessem outros projetos. E legal, particular, independente de instituição ou ministério. Cada um tem o seu projeto agora. Um dia desses, a esposa de um amigo meu partiu da igreja também. Ele é um servo de Deus e ele não se conformou com isso. Conhecedor da palavra de anos e quis se virar contra Deus e fui lá e dei uma sugestão a ele, conversei com ele, de criarmos um projeto, colocar o nome da esposa dele, em homenagem a ela. E fazer bem ao próximo, ir para a rua, ajudar os mendigos, ajudar nos orfanatos, nos asilos. Desenvolver o trabalho que Tiago fala, pergunta a Tiago, qual a verdadeira religião? E Tiago fala, vai lá no livro de Tiago, tu vai ver, a verdadeira religião é quando você ajuda o próximo, a viúva, os órfãos, os necessitados. Está fazendo isso é a verdadeira religião. E eu não entrei
em colapso depois de tudo que eu passei. Hoje só eu e minha esposa. Estamos na fila de adoção. Se tiver assim, determinado, né? Tiver escrito dentro da vontade de Deus que venham os filhos adotivos, assim será. Mas enquanto não chegou, a gente continua fazendo a obra, não se entregamos, passeando, se divertindo. Agora mesmo vamos fazer 20 anos de casado, tá me entendendo? E estou com fardo leve, vivendo mais, sabe? Já não estou mais preso na religiosidade, a sei equilibrar as coisas. Continuo desenvolvendo o trabalho, ajudando mais ainda do que já ajudava antes, né? Só que agora estou vivendo mais do que eu vivia antes. Hoje eu e minha esposa, a gente vive muito mais, passeia mais, se diverte mais, fala do amor de Deus em todo lugar. Vai visitar um amigo, fala do amor de Deus, vai num passeio, fala do amor de Deus, mas tudo com ordem e decência, sem esse negócio de religião, nada disso. A gente fala do amor, a gente prega o amor. O amor não tem religião. Foi o que Jesus veio fazer no nosso meio. Então, o que a gente viu aí, né, infelizmente, mais um caso, né, meus sentimentos à família, que ficou aí, mas que isso sirva de exemplo, tanto para a liderança, como a membrazinha, um modo geral, como os que são de fora também. Tem cursos, hoje tem N situações para você fugir da depressão, das aflições, das tribulações, e não tem como evitar que isso não venha acontecer contigo. Vai acontecer. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Quando Jesus fala eu venci, significa fui até a morte e ressuscitei. Vai passar pela morte física. Não vai ter arrebatamento, não tem fim do mundo, vai chegar o seu momento. Aprenda, aproveita o momento que está aqui na Terra. Como muitos amigos meus sabem, que em 2016 eu gravei vídeos que eu falei, você vai ver gente chegar, gente sair até chegar a sua hora. E muitos desses já foram embora. Esse ano vários amigos foram embora. Que ficaram com aquilo, outros não acreditaram e chegou a hora deles. Lá do outro lado ele deve ter pensado, caramba, o Douglas falou e estou aqui do outro lado. Espero que esteja em um lugar bom. Tem uns que Deus me revelou e me levou em espírito, muitos conhecem a minha história, tá? Que para uns casos sobrenatural, tá? Para mim hoje é natural, o que eu vivi, da minha história. Veja o livro que você vai ver. O livro eu vou deixar em PDF, tá? Apesar de muitos comprarem, mas eu vou deixar em PDF aqui no vídeo, na descrição do vídeo, vou deixar os 2 livros em PDF, tá? E no Facebook eu vou deixar nos comentários, porque o PDF é um pouquinho grande, então eu vou deixar para você, tá? Então, o que acontece é isso, meu amado e minha amada. Não tem como fugir da realidade. Você vai ver, vou falar para você também. Gente chegar, gente sair, até chegar a sua hora de partir. E não vai ver o que você está esperando, não. Vou repetir para você o que falei em 2016. Se aperfeiçoe enquanto você está aqui. Procure se melhorar, amar mais. Se lapida igual um diamante. O reino de Deus é uma pérola. Você não consegue descobrir isso da noite para o dia. Você tem que buscar dentro de você isso. Se melhorar dia após dia. Expandir a sua consciência. Limpar a sua mente. Procurar tudo aquilo que seja positivo. Tudo aquilo que venha levantar o seu astral. Não deixar que as coisas negativas, que as trevas venham te abater. Por exemplo, um suicídio desse. Tem muitos que... tem outros que não. Confronta. Tem que confrontar essas situações. E lutar. Como há poucos dias eu estive com a minha irmã fazendo um trabalho na rua, que ela desenvolve um projeto na rua, ajudando os mendigos. E ali eu levei uma palavra de encontro no coração do homem, eu percebi que na hora ele olhou assim, tá me entendendo? Porque Jesus ele fazia isso. Observa que não tinha templo não, Jesus ele levava uma palavra direta no interior da pessoa, não sendo a pessoa mudava na hora, se arrepiava, né? Tem alguns que se arrepia, né? Sentir aquele impacto, porque o reino de Deus. Você vê que a mudança de Zaqueu foi quando Jesus entrou dentro da casa dele. Zaqueu não estava no templo, não. Jesus levou a ele o templo dentro dele e mostrou a ele que o reino de Deus está dentro de nós. Em se autoconhecer e se melhorar dia após dia, deixar a soberba de lado, o egoísmo, cada vez se aperfeiçoar mais.
buscar o amor, a perfeição, a luz, a paz, e se melhorar dia após dia, e aí você vai entender o que é o reino de Deus. E aí não vai ter suicídio, nada que te abale, meu amado e minha amada. E aí você vai conseguir vencer os problemas. Agora o que você está vendo aí, vai continuar. A terra é um lugar de aflições, tribulações, e que nós temos que vencer elas, não ela nos vencer. Temos que vencer a depressão, todos os pensamentos negativos, mas para vencer tem que conhecer o reino de Deus dentro de você. O tempo vai passar e vai te mostrar isso. Tá bom? Você vai ver e vai lembrar de mim. Um forte abraço. Meu WhatsApp, enquanto eu estou por aqui, pelo planeta físico. Enquanto eu não estou no planeta espiritual, no mundo espiritual. Enquanto eu não estou no paraíso. Cada um tem uma interpretação, né? A religião dá uma interpretação diferente. Enquanto eu não estou no estado de consciência de paraíso maravilhoso, né? Enquanto eu não deixei o corpo físico, né? Estou aqui nesse planeta que é uma escola, nos ensina muita coisa, nós aprendemos muito aqui, tá? Vou te dar meu WhatsApp, tá? Enquanto eu estou por aqui, enquanto não estou no mundo extrafísico. Mundo físico, extrafísico. Mundo físico, mundo espiritual. É tudo a mesma coisa, só muda o vocabulário. Tem que buscar para entender essas coisas, tá? E já tem muita gente com a anteninha ligada já está despertando. Tem vários comentários, pessoas... Tem outras que comentam ao contrário porque não entendem ainda. As coisas espirituais, Paulo falou, são para os espirituais. Então tem que buscar. Se não buscar, não vai entender, tá? Meu WhatsApp é 21 986 31 6630, tá? 21 986 31 6630. No YouTube, canal Douglas Cavalcante e canal Projeto Vitória Cristina. No Facebook, página Livro Entre o Céu e a Terra, página Morte Física, página Projeto Vitória Cristina, página Superação e página A Vida é para Viver. O canal Livro Entre o Céu e a Terra é legal, ali eu mostro muita coisa referente à evolução. Muita gente vai ver carro voar, um montão de coisa, né? E não vai parar. Os séculos vão continuar, as gerações vão continuar vindo. Não tem como evitar isso. Tá me entendendo? Já está escrito dessa forma. O que nós temos que fazer é a nossa parte. O que já está determinado pelo Criador, pelas leis universais, já está determinado. Tá? Vamos lá. Acabou. Já dei todos os contatos, né? Já dei todos os contatos. Gratidão a todos amados, tá? Não deixa depressão, síndrome do pânico, nada isso te abalar. Viva a vida, se liberta. Aqui, ó. Saia da caverna, saia da Matrix, tá me entendendo? Se liberta. O reino de Deus mora dentro de vós, tá? E você vai ter uma vida melhor. Vai poder passear, se divertir, que é o que eu faço hoje com a minha esposa. Fardo leve, tranquilo, sabe? Vai no shopping, come fora, né? Fala do amor de Deus, ajuda o próximo ao mesmo tempo, né? Sabe simultaneamente fazer as coisas, tá? Simultaneamente vai fazendo tudo naturalmente. Tudo vai acontecendo naturalmente. Um forte abraço, gratidão mais uma vez. E a vida continua. Shalom Adonai.